O poder. Uma busca incessante, uma força que molda civilizações e destrói impérios. Mas o que realmente sustenta o poder? O amor, a benevolência, a admiração? Ou seria algo mais primordial? Algo que nos faz recuar, que nos impõe respeito, que nos faz obedecer mesmo contra a nossa vontade? Há mais de 500 anos, um pensador florentino ousou desafiar as convenções de sua época. Nicolau Maquiavel, com sua obra O Príncipe, não buscou ditar como os governantes deveriam ser, mas sim como eles realmente agiam para conquistar e manter o poder. Ele não era um moralista, mas um observador frio e calculista da natureza humana e da política. E sua conclusão, chocante para muitos, ressoa até hoje. É muito mais seguro ser temido do que amado. Uma frase que, à primeira vista, pode parecer cruel, mas que, ao ser desvendada, revela uma lógica implacável sobre a dinâmica do poder. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do pensamento maquiavélico e entender por que, em um mundo onde a fragilidade humana é constante, o poder muitas vezes pertence àqueles que são temidos. Prepare-se para questionar suas próprias crenças sobre liderança, influência e a verdadeira natureza da autoridade. Se você está pronto para desvendar os segredos do poder que poucos ousam encarar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas análises. A jornada começa agora. O príncipe e a natureza humana. Para Maquiavel, a base de qualquer análise política reside na compreensão da natureza humana. E sua visão não era otimista. Ele via os homens como ingratos, volúveis, dissimulados, covardes e ambiciosos. Uma visão crua, sim, mas que ele acreditava ser a mais realista para quem almeja governar. Se um governante baseia seu poder no amor, ele está construindo sobre areia movediça. O amor, para Maquiavel, é um vínculo de obrigação que os homens, por serem egoístas, rompem sempre que lhes convém. Mas o medo, o medo. O medo é mantido por um temor de punição que nunca os abandona. Pense nas suas próprias experiências. Quantas vezes a benevolência foi confundida com fraqueza? Quantas vezes a tentativa de agradar a todos resultou em desrespeito ou em ser passado para trás? Maquiavel não estava falando de tirania gratuita, mas de uma compreensão pragmática. A lealdade forçada pelo medo é mais confiável do que a lealdade voluntária, que pode se dissipar a qualquer momento. Medo versus amor. A escolha cruel. Aqui chegamos ao cerne da questão que tanto chocou os contemporâneos de Maquiavel e que ainda hoje gera debate. É melhor ser amado ou temido? A resposta do florentino é inequívoca e brutalmente honesta. É muito mais seguro ser temido do que amado. Por que essa escolha tão radical? Maquiavel argumenta que o amor é mantido por um vínculo de gratidão que, por serem os homens egoístas, rompem sempre que lhes convém. A gratidão é uma emoção volátil, facilmente esquecida quando os interesses pessoais entram em jogo. Já o medo é mantido por um temor de punição que nunca os abandona. É uma emoção mais constante, mais previsível. Pense em um líder que depende apenas da popularidade. No primeiro sinal de crise, quando as decisões difíceis precisam ser tomadas, a massa que antes o amava pode se voltar contra ele. A lealdade baseada no afeto é frágil e condicional, mas um líder que é temido, no sentido de ser respeitado por sua capacidade de agir com firmeza e justiça, mantém a ordem mesmo em tempos turbulentos. As pessoas hesitarão em desobedecer, não por ódio, mas por reconhecerem as consequências de seus atos. A crueldade bem empregada. É crucial entender que Maquiavel não era um defensor da crueldade pela crueldade. Ele não advogava a tirania sádica. O que ele propunha era a crueldade bem empregada. Aquela que é utilizada de forma pontual, rápida e com o objetivo claro de estabelecer ou manter a ordem e a segurança do Estado. Para Maquiavel, a crueldade bem empregada é aquela que se faz por necessidade de segurança e que depois não se continua, mas se converte em utilidade para os súditos, ou seja, é um meio para um fim, e não um fim em si mesma. Um governante que usa a crueldade de forma excessiva e contínua, sem um propósito claro, apenas gerará ódio.
E o ódio para Maquiavel é o maior inimigo do poder. A distinção entre ser temido e ser odiado é vital. Ser temido significa que as pessoas respeitam sua autoridade e as consequências de desafiá-la. Ser odiado significa que elas o desprezam e buscarão ativamente sua queda. Um príncipe deve, acima de tudo, evitar ser odiado, pois o ódio é a faísca da rebelião. A crueldade, quando necessária, deve ser executada de uma só vez, para que seu impacto seja sentido e depois esquecido, permitindo que o governante se concentre em beneficiar seu povo. Aplicações modernas, liderança e relações. Mas como esses princípios, escritos há séculos, se aplicam ao nosso mundo moderno? Maquiavel não estava escrevendo apenas para príncipes de reinos distantes, mas para qualquer um que busque exercer influência e liderança, seja em uma empresa, na política ou até mesmo em suas relações pessoais. Pense em um CEO que precisa tomar decisões difíceis para salvar uma empresa. Ele pode ser amado por sua equipe, mas se hesitar em demitir funcionários ou cortar custos para evitar o colapso, sua benevolência pode levar à ruína de todos. A decisão de ser temido, de ser visto como alguém que fará o que é necessário, mesmo que impopular, pode ser a chave para a sobrevivência e o sucesso a longo prazo. Na política, vemos isso constantemente. Líderes que são percebidos como fracos ou indecisos raramente conseguem manter o controle. A capacidade de inspirar respeito, e sim, um certo temor pelas consequências de desafiar a ordem estabelecida, é fundamental para a governabilidade. E mesmo em nossas relações interpessoais, a linha entre ser agradável e ser respeitado é tênue, onde a benevolência excessiva pode levar à exploração, a firmeza e a capacidade de impor limites, mesmo que gerem um certo desconforto inicial, são essenciais para relações saudáveis e equilibradas. Conclusão: chegamos ao fim de nossa jornada pelas ideias de Nicolau Maquiavel. Vimos que sua máxima, "é muito mais seguro ser temido do que amado", não é um convite à tirania, mas uma análise fria e pragmática da natureza humana e das dinâmicas do poder. O medo, quando bem administrado, é uma ferramenta mais confiável para a manutenção da ordem e da autoridade do que o amor, que é volátil e condicional. Maquiavel nos força a encarar uma verdade desconfortável. O mundo real nem sempre recompensa a bondade ingênua. Ele exige estratégia, firmeza e, por vezes, a capacidade de tomar decisões impopulares para o bem maior. O poder, em sua essência, não é sobre ser agradável, mas sobre ser eficaz. E a eficácia, muitas vezes, reside na capacidade de inspirar respeito e, sim, um certo temor pelas consequências da desobediência. A lição de Maquiavel não é para nos tornarmos cruéis, mas para nos tornarmos conscientes. Conscientes da complexidade do poder, da fragilidade da natureza humana e da responsabilidade que vem com a capacidade de influenciar. A verdade, por vezes, é dura, mas é na sua compreensão que reside a verdadeira sabedoria. Se esta análise fez você pensar, se questionar, se aprofundar, então nosso objetivo foi alcançado. Deixe sua opinião nos comentários. Você concorda com Maquiavel? O poder realmente pertence aos que são temidos? Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal Estação Psico e ativar o sino para receber as notificações de nossos próximos mergulhos na mente humana. Até a próxima!